Salve, salve, boa noite. Grande Léo Paixão, tudo bem, meu amigo? Salve, Neto. Não combinamos, mas eu tô de Darth Vader e você de Yoda. Você sabe que isso aqui, ó, eu tenho que te arrumar uma camisa dessa aqui, porque você é o Jedi da SBR. Olha só. Essa você merece, viu, meu cara? Eu tô de Lord Sif hoje. Tudo bem contigo? Beleza. Então, E você? galera, Tô eu fiquei novo, né? sabendo. Foto já raspado aqui. Visual O já que de é? Covid. Eu quero Visual saber depois. Covid, né? Pois é, depois eu quero que você conte pra turma por que você resolveu colocar a barba mais planinha, porque isso é uma coisa importante. Então vamos lá. Léo, boa noite a todo mundo. Esse é mais um Em Evidência comigo, Dr. José Neto. Eu sou clínico geral e nefrologista. E no Em Evidência eu sempre trago aqui pessoas que eu acredito no trabalho, que pautam sua clínica em cima da saúde baseada em evidência. Léo Paixão, além de um grande amigo, eu falo que é uma das pessoas com quem eu mais aprendi saúde baseada em evidência. Porque eu já estudava, talvez ele não saiba disso, mas eu já estudava há muito tempo. Eu acabei participando de um curso, se eu não estou enganado, em 2013, 2014. E por acaso o Léo, a gente já se conhecia, mas o Léo acabou sendo uma espécie de um preceptor de um pequeno grupo do Hospital Felício Roxo, que é onde eu estava até então. E eu, apesar de já estudar há muito tempo, estudava aquela coisa meio sozinho. E o Léo veio junto com o grupo Mais Evidências e meio que catalisou muita coisa que estava ali em mim. E eu consegui fazer aquilo que eu acredito ser a coisa mais importante e eu vejo no Léo um verdadeiro exemplo disso, que é transformar teoria em prática. O Léo definitivamente não é aquele acadêmico que, apesar de saber muito da teoria, ele literalmente está lá na frente. Hoje, mais do que nunca, obrigado pela presença, Léo. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho do seu background para a gente. Boa noite para todo mundo. Bom, começa o meu background. Para começar, a minha primeira participação no Instagram. Não é que eu sou avesso à rede social nem tecnologia, eu sou até bem tecnofílico mesmo. Acredito muito no FANMED e tudo, mas particularmente não sou muito presente. A cara não é muito presente no Insta e em outras redes, não. É Você vê por minha moral, excesso hein? de uso mesmo. Eu consegui fazer você abrir um Instagram. Eu tô com muita É, moral, viu? Eu não sei se eu vamos tô ver com se eu muita vou moral ou se a mantê-lo. mulher que manda demais não sei. O momento pede também, né, Neto? Mas, bom, eu acho que você começou descrevendo como uma pessoa que usa MBE na prática, né, no dia a dia. Isso não é novidade, né? Porque o Sackett, que é, né, o nosso grande referência aí, ele já falava isso, né? Então, o MBE é para quem está na ponta mesmo, né? Talvez como ela chegou para as pessoas possa ter parecido uma coisa diferente, mas ela nasceu e ela cresceu nos principais centros, né? Oxford, McMaster, como pessoas que estavam na ponta, né? O Sackett cuidava de uma enfermaria, né? Então, eu acho que nós que continuamos na linhagem do Sackett, né? Nós somos clínicos que usamos a MBE na beira do leito, que é o lugar dela ser usado mesmo, né? É predominante na beira do leito. Eu sou clínico, me dedico à medicina de emergência desde 2006, quase exclusivamente atuando na medicina de urgência e desde então também na gestão é, da emergência, né? Muitas pessoas aí, eu as pessoas que se dispõem mais acabam assumindo os cargos de coordenação, às vezes dá certo, às vezes não dá, e eu fui ficando de lá para cá, me dediquei, né, a estudar, a fazer curso, então hoje acho que posso dizer que tenho a MBE como minha base, a gestão clínica como um escopo do cotidiano e considero um educador em saúde, educador médico, né, fechando essa tríade aí, que são as coisas que eu me dedico, né? Estudar MBE me ajudou demais a estudar todo o resto, a aplicar a gestão aplicada ao paciente, aplicado, fazendo a ponte, né, entre a gestão e a ponta e como educador mesmo, né? Ajudando a aprender e ensinar no cotidiano. Acho que essa é a tríade que eu me dedico mais. Léo, mais do que nunca, você está em voga com essa pandemia aí do Covid-19. Quem está na ponta lá, na emergência, na urgência, como é que você tem visto isso de modo geral? Assim, uma análise mais ampla, epidemiológica do assunto.
Poxa, acho que está todo mundo um pouco, talvez, saturado um pouco do assunto, mas esse é um tipo de assunto que eu acho que não tem saturação, a gente vai viver ele no dia a dia, porque ele invadiu o nosso cotidiano, né? Não tem como esquecer ele. Eu estou vivenciando ele de um jeito muito intenso, acho que todo mundo está vivenciando de um jeito muito intenso, mas o gestor que organiza o serviço, ele está vivendo agora os dias mais complexos, né? Que é uma reestruturação completa da lógica que funciona um pronto atendimento, já sobrecarregado, superlotado como os nossos, né? Não só na saúde pública, né? Eu sou gerente da emergência do Odilon, mas na saúde suplementar também. Você repensar um fluxo, trocar a roda com o carro andando, é um tremendo desafio, né? Então, estou muito absorvido. Agora, assim, pandemia, eu tenho dito que o corona é o inimigo público número 2, e o inimigo público número 1 é a desinformação, né? Então, acho que eu vejo muito esse momento como um momento em que muitas as incertezas são transformadas em dogmas. E acho que talvez esse seja o grande mote que a gente precisa discutir. Ele não é uma coisa fácil de fazer, mas acho que talvez o maior aprendizado que a gente tem que ter com isso é como que a gente lida com as incertezas no dia a dia. A MBE vai ajudar a gente a fazer um pouco isso, né? Então, acho que talvez seja um momento da gente ter muito cuidado com os dogmas, os mantras, né? E a gente saber lidar com as incertezas. Esse é o grande momento. Léo, tem uma frase clássica que é: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Eu gosto muito de repetir essa frase do pai da medicina moderna. Eu digo que quando eu entendi de fato essa frase, eu me transformei no melhor profissional. Eu acho que realmente o cenário é ideal para a gente discutir essa questão de incerteza. E dentro desse meandro, eu queria que você discutisse um pouquinho a respeito da diferença do Covid-19 no cenário individual e no cenário coletivo, porque eu estou achando que está havendo uma confusão muito grande das pessoas, uma desinformação, um medo, um pânico, inclusive entre colegas, confundindo isso, e que aparentemente me soa até simplório, mas que eu acho que o medo está cegando as pessoas. É complexo também, é uma questão bem complexa essa mesmo. Mas assim, a gente sabe que nós estamos diante de uma doença em que a taxa de complicações, ela individualmente não é tão alta para o paciente individual. Então, você tem, e a gente não sabe isso muito bem, porque a gente não tem tão estratificado por idade, mas a gente sabe que nós estamos diante de taxas de complicações, assim, de necessidade de terapia intensiva ou óbito, que vão se aproximar em 20% na faixa etária mais alta, nas séries que a gente viu, mas com a certeza que nós estamos diante de um grande subdiagnóstico, de uma subnotificação. E à medida que a gente vai descendo nesse extrato, a gente vai chegando naquele subgrupo de pacientes em que a mortalidade vai ser uma fração decimal, né? 0,00 alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, então, para o indivíduo, ela tem um risco muito menor de ter uma complicação do que outras doenças que são muito familiares para o dia a dia nosso, né? Então, se você pegar, por exemplo, a sepse, né? Que talvez seja uma coisa fácil de entender. Um idoso aí com 80 anos que tem uma pneumonia que vai virar uma sepse, ele vai ter, na média, aí, uma chance de uma mortalidade de 70%. Enquanto que o mesmo idoso com Covid, e aí talvez aí num cenário bem pessimista, alguma coisa próxima entre 15% aí de chance de mortalidade. Ou seja, a sepse, então, teria um risco 5 vezes maior de levar, na média, né, um idoso ao óbito que o Covid. Mas a grande questão não é só o risco individual, né? Então, assim, é o número de pessoas que estão sujeitas a desenvolver a doença, pegar a doença, sua alta contagiedade. Então, aí vem a frase que foi muito discutida e as pessoas estão demorando para entender, que é uma doença que, claro que ela é uma doença grave, não é à toa que a gente está vendo uma alta taxa de acometimento de profissionais de saúde também, um número até que a gente nos preocupa, é o número recente da Itália com profissionais de saúde que
tiveram casos mais graves, mas que ela é mais complicada do ponto de vista do número de pessoas que vão estar cometidas. Então, ela é uma doença matadora de sistemas, né? Mais do que mais que o risco individual. Então, seria aquele conceito de risco individual versus risco populacional, né? Doença de baixo risco individual, mais alto risco populacional. Isso é mais difícil de entender, né? Porque se o risco individual biológico é baixo, né, o tanto que ela afeta a vida de todo mundo não é baixo, né? Então, o tanto que ela está afetando a gente emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, o cotidiano das pessoas já afetou todo mundo. Então, essa percepção de que é uma doença de baixo risco individual, né? Só se a gente estiver falando de desfecho muito duro, tipo mortalidade, né? Eu diria que ela tem alto risco individual, né? Quando a gente pensa no tanto que ela mudou a vida de todo mundo, né? Então ela Verdade. Eu estava discutindo com um amigo até hoje mais cedo a respeito dela ser um cisne negro, e o cisne negro, por definição do Taleb, ele é um evento imprevisível. E eu enxergo a epidemia até como algo previsível, afinal a gente já teve várias ao longo da história. Mas talvez a repercussão da epidemia na nossa vida, e eu nunca tinha pensado isso que você acabou de falar, de como que de uma certa maneira isso está mexendo no nosso dia a dia, e isso acaba sendo desfecho clínico, né? Exatamente. Eu ganhar amigos, qualidade de vida, né? eu não poder sair de casa, isso tudo é desfecho clínico, você está coberto de razão. É algo que, inclusive, a gente tem que colocar na balança e saber exatamente para que lado correr. Você falou a respeito de incerteza, eu fiz um vídeo hoje sobre incerteza, e uma das coisas que eu ponderei foi o seguinte: eu tenho visto uma dualidade muito grande entre, não, prende todo mundo, ou não, solta todo mundo. Uma coisa meio que um contra o outro. Parece que Atlético contra Cruzeiro, PT contra direita, e no fundo, o que a gente precisa estar junto, né, Léo? Acho que a gente tem que... As opções, elas não são necessariamente vertentes de uma contra a outra. Elas podem atuar, sim, numa mesma nuance para tentar melhorar o todo. Então, talvez em algum momento a gente precise fazer algo, talvez em outro a gente mude essa alternativa. Dentro disso, eu sei que é um cara que gosta e entende muito de números. Qual que é o papel do epidemiologista como sendo aquela pessoa que vai informar o decisor, né? O político, o gestor, qual que é o caminho mais provável, probabilisticamente melhor de ser tomado? Eu acho que essa pessoa é indispensável para ajudar na tomada de decisão, né? O problema é quando a decisão parece ser tomada só por esses números, por essas projeções. E aí a gente fica um pouco mais preocupado. Mas antes de falar disso, eu queria concordar com você sobre a necessidade de que o primordial seja conversar uma língua única, né? E a gente não precisa concordar assim, 100% com o que está sendo feito para a gente concordar, para a gente seguir uma linha. Então, eu particularmente tenho algumas críticas com algumas das opções que estão feitas, mas eu entendo que o momento não é da gente explorar muitas outras alternativas, porque o momento agora, a prioridade é da gente fazer as coisas juntos. Tem essa questão que eu estou falando, desinformação. E o sofrimento não biológico, não físico, ele é muito importante, né? Então isso tem a ver com o fato de eu ter feito a barba, né? Não necessariamente porque a máscara eu não vou ficar protegido com a máscara, ou que eu vou carregar mais isso para casa, mas porque é um momento de passar mensagens, né? De união, de que a gente tem que fazer as coisas juntos, de que a gente está na mesma luta, no mesmo barco. Então, acho que esse momento de unicidade é muito importante, né? Então, eu acho que qualquer discurso contrário, principalmente de lideranças, é muito ruim nesse momento. A gente precisa, sem dúvida, chegar... A gente não sabe o melhor caminho, né? Então, a gente sabe só que os dogmas eles vão encontrar o melhor caminho mais difícil. A gente tem que realmente ser capaz de mudar de caminho no meio do curso. Isso não está errado, né? Então, assim, a gente não quer dizer que a gente optou por uma coisa agora. Com as informações que a gente tem, nós estamos optando pelo melhor caminho. Ele pode virar e mudar e trazer outras repercussões, né? E aí, para isso, nesse sentido, é importante, do ponto de vista da saúde baseada em evidência, a gente pensar em todos os desfechos, né? Então, além de pensar nas mortes que a gente vai ter com a pandemia, é importante pensar em todos os desfechos, e aí a sobrecarga do hospital e a mortalidade
dos pacientes que não têm o Covid, eles não podem ser desconsiderados em hipótese nenhuma, né? Então não é simplista o suficiente a gente usar o número dos epidemiologistas e calcular, né, o número de vítimas de Covid, se a gente pensar na repercussão que isso vai ter para os outros pacientes que não vão estar recebendo o cuidado usual que eles teriam. E aí, nesse sentido, provavelmente nós estamos falando de repercussões muito maiores. Do ponto de vista do número dos epidemiologistas, o que eu acho é que as projeções elas têm que ser vistas com cuidado, porque as projeções elas pegam o paciente como se ele fosse um paciente muito homogêneo, ele não é. Então, na hora que você faz a projeção de contagiosidade e você pega a taxa global de mortalidade, que é o que tem sido feito, o dia de transmissão, você acaba que na projeção de conta você junta o idoso de 80 anos com o paciente jovem de 20 anos para calcular número de vítimas de terapia intensiva e mortalidade. Isso pode trazer pode trazer planos assim que não sejam os melhores, embasados nas melhores estimativas, né? Então, eu acho que os epidemiologistas são muito importantes, os infectologistas são muito importantes, mas é muito importante as pessoas que estão acostumadas a lidar com as crises, né? Com os surges, né? Com esses eventos de múltiplas vítimas para poder ajudar a coordenar isso. Então, acho que está faltando um pouquinho essa coordenação dessa turma que está acostumada a lidar com múltiplas vítimas para a gente poder fazer um meio campo mais eficiente, né? Mas aos poucos nós estamos se ajustando. E na verdade você até adiantou, eu te provoquei com relação ao epidemiologista até justamente para tocar nesse assunto. Eu tenho visto as pessoas acreditarem cegamente em projeções, como você citou. E essas projeções elas podem estar perfeitas, elas podem estar completamente erradas. E hoje eu vou te dar uma coisa que eu vi. Eu estava lá no Roxo, passando pelo pronto-socorro, e o pronto-socorro, as moscas. Para te falar a verdade, eu nunca vi, tem 20 anos de Hospital Félix Rocha, eu nunca vi o pronto-socorro tão vazio. O que você tem visto hoje na prática clínica? Obviamente a gente está falando de Belo Horizonte, eu não estou fugindo desse cenário. Essa pandemia chegou aqui ou é algo que ainda pode chegar? A gente não sabe do dia de amanhã. O que você tem visto lá na ponta? Neto, nós temos alguns desafios para poder responder isso, né? Porque nós não temos, basicamente, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é a capacidade que o sistema tem de testar pacientes. A capacidade que a gente tem de testar paciente está intimamente ligada à confiança que a gente vai ter nas informações sobre a condição da epidemia localmente. Se a gente testa pouco, a gente vai ter um subdiagnóstico e a gente vai sempre correr um pouco atrás da verdade. Se a gente testa um grupo mais grave, se a gente testar só os pacientes mais graves, a gente vai ter uma relação numerador-denominador que vai parecer que a doença é mais grave e menos frequente do que ela é. Então, nós hoje, em Belo Horizonte, temos dificuldade de entender exatamente que ponto que está a pandemia de uma forma geral, na cidade como um todo, porque a nossa testagem está defasada em relação ao que a gente precisaria alguns parâmetros internacionais. Por exemplo, Brasília, que tem um número maior de casos, provavelmente tem a ver com a capacidade de testar mais. Isso claramente tem uma relação com o perfil de posição que as pessoas ocupam lá, né? Então, pessoas que ocupam posições, o cenário em que as pessoas foram testadas foi outro. E aqui em Belo Horizonte, certamente, a maior parte dos testes que a gente tem sido feito com mais velocidade na saúde suplementar, que a gente consegue fazer mais rápido, apesar de que o SUS está testando um número importante de pacientes progressivamente. Mas, então, assim, resposta melhor, a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que parece que a gente agiu a tempo. E o reflexo disso é exatamente a relação de pacientes que estão internados e a relação de pacientes graves que estão internados. Então, vocês devem ter recebido ao longo dessa semana fotos dos pronto-socorros, como é que eles estão, né? Então, por exemplo, o Poli do João 23, se não me engano, no dia 21, no dia 22, não tinha nenhum paciente, né? O Odilon, a gente chega a atender 23 mil pacientes por mês. Nós somos a porta de maior atendimento
em Belo Horizonte, né, o complexo ali, o Odilon e o Odilon juntas, chegam a atender, às vezes, mais de 20 mil pacientes por mês. Isso reduziu bastante o número dessas chegadas, e as nossas áreas de observação estão. Eu tive a mesma impressão que você teve com o Felício Roxo. Então, a gente não tem dúvida de que os casos menos graves, eles diminuíram. E a gente tem muita síndrome gripal, e a gente não consegue diferenciar uma síndrome gripal Covid de uma não Covid. E como a gente não está testando todo mundo, o que a gente tem visto? Muita síndrome gripal no pronto-socorro. Quantos são Covid? A gente não sabe. Já do ponto de vista de paciente com síndrome respiratória aguda grave, certamente nós temos visto um número maior do que a gente viu nessa mesma época nos anos anteriores. Né? No Odilon a gente já teve aí, próximos de 10 casos de síndrome respiratória aguda grave, que é um número que a gente não está acostumado a ver. Então, certamente, nós estamos aí no começo aí dessa chegada desses pacientes. Provavelmente nos próximos 10 dias a gente vai saber onde a gente está de fato. Né? Se você for ver bem, a gente está exatamente 10 dias atrás de São Paulo. Né? Os dados estão bem parecidos com o que a gente viu lá em São Paulo. Provavelmente, semana que vem a gente vai ver mais coisas. Trabalhar sem dados, sem números, é um troço muito complicado. Você deve ter visto, eu tenho, na verdade, convicção que você viu, as declarações do Ioannidis. E uma das coisas que eu achei bem interessante dele foi tentar fazer algo amostral para ter uma ideia populacional de como é que o Covid se comporta, no caso aqui, na população brasileira. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Você acha que é algo factível, está fora da realidade? Tem uma complexidade nisso, mas é possível, sim. Então, para quem não ficou sabendo, basicamente, o Queen Vitória, né, um navio com 700, um cruzeiro com 700 pacientes, foi o navio que foi uma experiência populacional interessante, porque foi o único lugar em que toda a população exposta ao vírus foi testada. Então, você testou os assintomáticos, os sintomáticos graves. Então, ele passou a ter uma amostra mais próxima do real do que a gente teria em outros ambientes, por ter uma população que a gente controla melhor. Né? E lá a gente viu 700 pacientes tivendo 7 óbitos. Interessante essa população, porque, desculpa, o Diamond Princess, né, o nome do navio. O interessante é que é uma população com mais idosos do que a média, e a taxa de mortalidade entre esses pacientes foi de 1%. Né? Então, o que ele se mostrou para a gente? Que provavelmente nós estamos diante de uma doença menos grave do que parece. Né? E o que a gente sente falta? A gente sente falta exatamente da reprodução desse tipo de estudo em cenários que pudessem trazer o mesmo grau de realidade para a gente. Eu, particularmente, acho que você testar amplamente a população de saúde podia trazer essas informações para a gente. Ela podia trazer uma informação importante de como que as pessoas que estão bastante expostas à transmissão, nas faixas etárias aí mais produtivas, aí, né, entre 20 e muitos até no começo até próximo de 60, se comporta, a gente teria uma avaliação epidemiológica muito melhor para a gente poder ver, e esse seria um grupo que a gente conseguiria realmente, através dessa análise mais circunscrita, a gente ter mais informação. Né? Hoje, por exemplo, você conseguiria testar toda a população de profissionais de saúde de Felício Roxo, toda a população de profissionais de saúde do Odilon Denis, com isso você teria uma amostra mais fechada e talvez desse para a gente ter informações mais acuradas da população. Né? Acho que a gente precisa pensar mais nisso. Me chamou muita atenção desse estudo do Diamond Princess foram duas coisas. Primeiro, essa mortalidade de 1% numa população muito idosa até. Muito idosa. Aparentemente, isso deve ser menor ainda numa população global. E outra coisa foi o número de assintomáticos positivos. Cerca de 50% dos pacientes, das pessoas testadas que deram positivo, completamente assintomáticas. E muita gente saiu um trabalho, tem mais ou menos uns 10 dias, falando que boa parte das pessoas estão se contaminando por assintomáticos e aquilo virou um pandemônio. E, na realidade, eu enxerguei pela metade cheia do copo, falando assim, olha, cara, se tanta gente assintomática, tanta gente está transmitindo assintomática e a maior parte das pessoas ficam assintomáticas, isso talvez possa até, inclusive, ser a solução do problema. Porque em algum momento a gente vai ter aí uma imunidade de rebanho tal,
onde a taxa de infectividade vai acabar caindo e a gente pode sair dessa pandemia que nós estamos vivendo. Ô, Léo, pode falar. Não, essa publicação é da Nature, né? Que ela faz uma modelagem e explora um pouco isso, né? Eu acho que é uma faca de dois gumes mesmo, né? Do ponto de vista prático, acho que ela muda pouco, porque a grande questão não é só o número de estudantes. Acho que dá uma tranquilidade para a gente, né? Eu acho que o estudo, aquela avaliação do Ioannidis, mais essa avaliação da Nature, o que ela mostra para a gente? Opa, calma, que o risco individual, aquilo que a gente estava conversando inicialmente, né, a chance de você ficar crítico, de ter uma doença crítica ou de morrer, não é tão alto quanto a gente pensava inicialmente. Acho que isso dá para a gente um pouco de fôlego e a gente consegue trabalhar com menos pressão. Acho que essa informação é muito importante, eu acho que a gente deve disseminar elas para as equipes. Eu tenho conversado entre a minha equipe sobre isso. Ó, a coisa é, no mínimo, 10 ou 20 ou mais vezes menos pior do que parece, por um lado. Por outro lado, não muda a questão essencial, que é a sobrecarga do sistema de saúde, né? Porque o que interessa para a gente são os pacientes graves e os pacientes críticos, né? E esses pacientes, independente de eles estarem sendo transmitidos por assintomáticos, onde eles vão chegar. Então, é isso que a estratégia continua sendo, nesse momento, a mesma, né? Como que a gente lida para dar conta do número de um número muito agudo desses pacientes chegando de forma concomitante. Então, essa aqui continua sendo o grande desafio, né? Mas a testagem, sem dúvida, em larga escala, apareceu uma das perguntas aqui, qual a diferença da Itália, do Egito e da Alemanha, tem tudo a ver com a testagem, né? Não tem nenhuma dúvida que tem a ver com o tanto de pacientes que foram testados, lógico, com a velocidade que as pessoas começaram a se preocupar com medidas de organização de serviço hospitalar, de fluxo, de diminuir a transmissão dos lugares críticos, das aglomerações. Né? A Alemanha foi mais precoce e principalmente fazendo uma estratégia de larga testagem. Eu vou aproveitar esse assunto. A Angel Mendes de Sá está falando assim, mas hoje o protocolo solicita testes somente para casos graves. Com certeza os números não serão reais. Fato. Uhum. E aí, na prática, o que fazer? Na verdade, tem dois problemas, né? Primeiro, que a gente não vai conseguir testar o suficiente para entender de fato o que está acontecendo em tempo real. E o tempo real já é meio longo, uma semana quase de atraso na maioria dos testes, né, que a gente consegue ter. Então, já tem essa dificuldade. Mas, além disso, tem também a incerteza de você ficar isolando e tratando um paciente que não tenha doença como se tivesse. Isso também traz um estresse desnecessário. Então, assim, nós temos dois problemas. Um é que a gente está tratando só grave, e o que vai acontecer é que a gente vai aumentar a proporção de casos graves que a gente tem no nosso meio. Vai parecer que a gente tem mais casos graves do que são de fato. Isso vai afetar nosso entendimento sobre a real gravidade da doença. Mas o segundo ponto tem a ver com a demora que a gente consegue testar mesmo os graves. São dois problemas, né? Testar só o grave e mesmo quando a gente consegue testar, a demora que a gente, na média, tem para conseguir o resultado desses pacientes e poder mudar as nossas estratégias. Porque essa mudança de estratégia, as pessoas não têm conversado muito, mas ela é muito grande. Um paciente que testa negativo, principalmente depois de um tempo, ele vai trazer uma enorme segurança para a equipe assistencial. A gente vai começar a cuidar desse paciente de um jeito um pouco diferente. Porque esse paciente que tem esse paciente que tem o Covid positivo, ele é um paciente de muito risco para a equipe, né? Então, vários dos procedimentos habituais que a gente faz, a gente modifica a forma de fazer e a gente não tem dúvida que essa modificação do cotidiano vai trazer outras repercussões para esses pacientes, né? Uma série de cuidados que a equipe tem que tomar, né, para se resguardar, elas vão impactar no desfecho desses pacientes. Então, a testagem, ela é estratégica, ela precisava ser mais rápida para a gente poder realmente cuidar, isolar os pacientes que realmente precisam ser isolados. Não tem dúvida que o número de outras pneumonias viróticas é muito, muito maior do que a gente imagina. E estamos tratando todo mundo como Covid. O Gustavo Kleinsorge é cirurgião vascular, ele está colocando aqui.
perguntando: a Secretaria Municipal pretende fazer testagem em massa com testes rápidos? E ele coloca aqui a testagem, pelo menos de profissionais de saúde idosos, acredito que seria importante. Você sabe, Léo, se tem, do ponto de vista governamental, se tem alguma coisa? Eu vi do federal que estão chegando testes, mas eu não sei especificamente como é que vai ser essa distribuição. Não, esse momento agora é um momento em que todo mundo sabe o que precisa, tem recursos para tentar adquirir, mas a escassez no mercado dos produtos é um grande limitador, né? Então, os hospitais, os municípios, o Estado, eles querem, eles têm recursos para comprar EPI, recursos para comprar teste, mas a gente não tem encontrado. Então, o grande desafio é esse desafio desses insumos. Então, eu não sei detalhes de como é que anda essa compra de kits dentro da secretaria, mas o desejo da secretaria é de fazer uma aquisição muito grande de testes para fazer. E os profissionais de saúde, hoje, eles já são priorizados. Então, hoje em dia, já em Belo Horizonte, todo profissional de saúde, ele já tem acesso ao teste. O problema é mais a demora que o teste ele leva para sair. Então, hoje a gente já tem a testagem para os profissionais de saúde. Já a testagem nos idosos, ela não tem o mesmo valor do que em outros grupos. Provavelmente, a testagem vai ser mais importante naquelas pessoas que elas poderiam voltar ao trabalho, e naquelas pessoas que vão poder trabalhar com mais tranquilidade, ficar menos afastado. Então, o profissional de saúde vai encurtar o tempo que ele vai ficar fora. Se ele testar negativo, ele vai poder voltar. Então, se ele está gripado, por qualquer outra coisa, resfriado, até o teste ficar positivo, ele tem que ficar afastado. Nós estamos falando, então, de um afastamento muito importante numa hora muito crítica. E se ele testa positivo, ele vai ficar aí 14 dias afastado, hoje essa recomendação, mas ele voltaria com essa perspectiva de imunidade. Então seria importante também para a gente poder, para a gente ter um pouco de incerteza sobre a imunidade, o mundo está tratando como imunidade adquirida mesmo. Então a gente teria um pouco mais de tranquilidade. Isso tem muito valor para a população economicamente ativa também. Então, mais do que o idoso, provavelmente, se a gente começasse, se essas pessoas mais jovens que tiveram a doença testaram positivas, provavelmente elas seriam um pouco desse caminho do meio termo que a gente podia fazer, né? Retomar aí a produção através das pessoas que testaram positivas. Seria uma estratégia que não ia impedir o isolamento, né? As pessoas elas não seriam mais carreadoras assim, da doença. É claro que elas podem levar infecção no corpo, na mão e tudo mais, mas elas, o principal jeito de transmitir, que é gotícula, que é, né, a tosse, o espirro, e as nossas secreções já estão eliminadas na cadeia de transmissão. Mas talvez a estratégia tenha mais a ver com essas duas, essa testagem em massa, e ser muito importante mesmo esse teste mais rápido. O Guilherme GCP está perguntando aqui: o que você acha do uso da cloroquina em casos agudos? Eu acho que eu vou até antes disso, te pautar no seguinte: nós que trabalhamos com ciência aplicada, nosso sonho é que todas as respostas às perguntas clínicas viessem de bons ensaios clínicos randomizados. Só que eu brinco que definitivamente a gente trabalha muito mais com 50 tons de cinza do que preto no branco. Como é que você vê a questão, não só da cloroquina, eu vou ampliar, de novas drogas surgindo, tem N trials correndo aí, normalmente trials de baixo poder e tal. Como é que você vê isso no dia a dia? Um grande problema, como eu disse, o Covid-19 não é uma doença que afeta só a biologia do ser humano, né? Ele está afetando a sociedade, está afetando a nossa vida, a vida de todo mundo, e aí a busca por uma solução, ela está trazendo pressões nunca antes vistas. A cloroquina, por exemplo, né, respondendo ao Guilherme GCP, ela é um desespero que, se a gente tivesse diante de outras situações, a gente jamais consideraria utilizar um remédio baseado num estudo tão preliminar quanto os estudos que exploraram a cloroquina
demonstraram. Então, eu acho que, primeiro, temos que entender que essas medicações, elas estão aparecendo como uma perspectiva de solução no cenário de muitas pressões e muitos complexos, e pressões que movem o mundo, né? Nós estamos falando da economia global, do retorno ao serviço, da cadeia de produção. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas decisões. Agora, do ponto de vista de ciência, o estudo da cloroquina é um medicamento que a gente conhece bem, usa há muito tempo para pacientes crônicos. Ela tem um perfil razoável de segurança, mas também tem uma taxa de efeitos colaterais que, quando a gente estava falando de risco individual e risco populacional, se a gente aplicar os efeitos colaterais do medicamento, nós temos que aplicar da mesma forma, usando o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, se a gente está falando da cloroquina, que ela é um remédio de risco baixo individual, quando a gente amplia isso para larga escala, e nós estamos falando de uma pandemia, ou seja, nós estamos falando, sei lá, de metade do mundo usar esse remédio, certamente nós estamos falando de um número de efeitos colaterais altíssimos e que provavelmente não vai escolher a idade. Então, você está trocando uma doença que pode ser menos maligna para a população economicamente ativa por um remédio que eventualmente pode trazer mais problemas para algumas faixas etárias que isso. Então, realmente, o lugar da cloroquina é nos ensaios clínicos. Ela não é um remédio que deveria estar sendo utilizado fora de teste clínico. E esses testes clínicos, como nós estamos falando de uma pandemia, ou seja, as pessoas do mundo todo estão enfrentando problemas semelhantes, um pouco mais de união e parceria, a gente conseguiria estar certamente produzindo trabalhos muito relevantes em pouco tempo. Então, está faltando uma coordenação. Provavelmente a gente teria em um mês condição de produzir trabalhos muito rápido, né? Muito rápido. A gente conseguiria ajudar, porque o mundo, a doença não está muito avançada ainda, né? Então, a gente teria uma oportunidade de avançar. Então, em resumo, a cloroquina, ela pode parecer um pouco com Covid na sua interpretação, de que ela pode representar um baixo risco pessoal, mas um grande risco populacional se a gente aplicar em escala, e definitivamente a gente não sabe se ela pode matar mais, não fazer nenhuma diferença ou realmente salvar algumas vidas. Sobre qual população que a gente deveria usar, fica muitas dúvidas mesmo. Tem várias opiniões. O paciente grave, que é o paciente que todo mundo pensa em utilizar, esse paciente não está grave só por causa da ação do vírus já. Quando ele está muito grave assim, ele já está grave grande parte por causa do jeito que o organismo respondeu à infecção. Então, o simples fato de você diminuir a viremia, o vírus, nesses pacientes mais graves, não quer dizer que você ia conseguir reverter os problemas. Poderia eventualmente ajudar, sim, mas de você conseguir virar e reverter e falar que isso poderia ser um problema definitivo, a gente não conseguiria garantir, né? Eu, inclusive, acho que nem é a população que provavelmente a droga vai fazer mais efeito, né? Claro que ninguém sabe, posso estar redondamente enganado. Entretanto, nos pacientes, como o efeito que a gente viu, diminuir o tempo que o vírus fica ativo na nossa orofaringe, no nosso sistema respiratório superior, ele podia diminuir o tempo de transmissibilidade. Então, ele podia ser promissor exatamente para a gente poder diminuir o tempo de isolamento social, de reclusão, e podia aí sim ser uma solução para a sociedade, se ele fosse seguro e de fato eficiente. Então, eu acho que para o profissional de saúde seria especialmente interessante também você ter essa perspectiva. Então, eu acho que é um medicamento que pode ser promissor, mas talvez não do grupo das pessoas que estão pensando e testando. Talvez o grupo de pacientes graves não seja o melhor grupo a ser testado, mas tem que ser testado nos mais diversos grupos e com muito rigor científico, que definitivamente não está no horizonte clínico para ser utilizado no dia a dia, né? E lembrar que tem muita pressão, muitas expectativas, emoções, esperanças das pessoas nesse jogo, né? E outros conflitos de interesse nesse meio que a gente devia considerar muito antes de ceder ao uso de um remédio que jamais, em situações semelhantes que as pessoas precisam entender, a gente não usaria um remédio baseado em estudos desses em outras situações. Aí, gente, eu fiz uma live mais cedo com o Fernando Lucas, lá da Nefroclínicas, e a gente estava conversando a respeito exatamente da cloroquina,
E eu até concordo com o Fernando quando ele diz que não condena o uso num paciente muito grave como uma espécie de desespero de causa, mas o que eu levantei para ele é o seguinte: a gente tem uma tendência, o ser humano natural, a supervalorizar o benefício de determinada crença que nós temos, no caso, a medicação funciona, e subvalorizar os potenciais efeitos colaterais. E você colocou muito bem, uma hepatotoxicidade para 10 pessoas é diferente da gente falar para metade da população mundial, né? A gente pode estar arrumando um problema com um benefício que definitivamente pode ser pífio ou nem existir, né? Então, acho que você colocou muito bem isso aí. E tem algumas outras, essa que você está levantando é o que foi levantado até anteontem na publicação do JAMA, né? Dia 23, o JAMA fez uma publicação bem relevante, assim, um artigo levantando um pouquinho dessa história. O grupo do Gabriel Rada também fez a mesma coisa. Eles levantaram um pouco o histórico das vezes em que a gente já fez isso ao longo da história, a maioria das vezes não deu certo. Quando a gente se antecipou na utilidade de um medicamento antes de você ter os estudos definitivos, né? A cloroquina tem um problema especialmente preocupante nessa população mais grave. Eu realmente não me atrai pensar nessa população como principal grupo para usar, porque o COVID ele afeta muito o coração também, né? Então, a miocardite e a doença cardíaca e trombose tem sido muito frequente no COVID. E o principal efeito grave da cloroquina, mais comum é a hepatotoxicidade, mas o principal efeito grave é o prolongamento do intervalo QT, né, que significa que aumenta a chance desse paciente ter uma arritmia grave e potencialmente fatal. Em um paciente que já está com o coração e o sistema de condução do coração prejudicado, em até 20% dos pacientes graves, chegando até mais, dos pacientes mais idosos. Então, a gente não sabe mesmo a segurança, né? Então, realmente não daria esse uso que o pessoal chama de uso piedoso, né, da medicação. Ele não parece apropriado, historicamente ele não se mostrou muito apropriado, não. Acho que a gente tem que Eu ter acho bastante que cautela. a gente viu essa corrida louca, as farmácias para as pessoas, tem gente usando oseltamivir, tem gente usando cloroquina, num desespero de causa, numa patologia que individual a gente já conversou que tem, não vem falar de letalidade, até do ponto de vista de morbidade é muito baixo, né? E no paciente grave, ainda tem aquela questão da interação medicamentosa, né? A gente não sabe exatamente, com aquele tanto de remédio que o sujeito está tomando dentro da terapia intensiva, como é que a medicação vai interagir ali e pode gerar algo que para nós passa como sendo uma complicação do paciente grave, mas às vezes tem uma relação causal com a medicação que você está usando sem uma robustez científica maior. A gente escutou coisas do tipo: a ciência precisa andar mais rápido essa semana. Tem jeito, Léo? A ciência não consegue andar mais rápido, não. Eu acho que, aliás, mentira, ela pode andar mais rápido, mas a palavra-chave para andar mais rápido é colaboração e parceria. E não apressar o ritmo científico, né? Então, sem dúvida, a ciência pode andar mais rápido. Se as pessoas conversassem mais, combinassem mais as coisas, trabalhassem de um jeito mais em parceria, certamente a gente teria condições de andar mais rápido. Você imagina, o número de pacientes que a gente já teve no mundo com um problema muito parecido, um problema em que as características locais, as características epidemiológicas do paciente individual não vão ser tão diferentes, a gente já tem um número e pessoas no mundo inteiro enfrentando um desafio semelhante. A gente tinha condição de produzir realmente estudos multicêntricos com um resultado muito rápido, né? Já seria possível. Ainda é tempo da gente fazer, acho que vai sair, né? Porque é um problema que afeta ricos e pobres, países ricos e países pobres. Então, provavelmente a ciência vai caminhar. Agora, acelerar o ritmo científico é um perigo, né? E aí ele certamente vai gerar ciência ruim, né? Então, o jeito acho que pode ser acelerado, mas do jeito certo. E o jeito certo não tem a ver com alterar a metodologia, e sim como é que a gente junta forças, recursos, para que a gente consiga produzir boa ciência mais rápido. A gente precisa de ciência mais rápida. Boa ciência. Eu queria até sair um pouquinho, a gente acha que já abordou bem o que eu estava pensando em termos de Covid, mas você é um cara que, no início da live, você comentou que tem um lastro muito forte com a educação. E eu também gosto muito dessa área.
e te vejo como um cara, um orador diferenciado que consegue transmitir conhecimento e transformar. O que a gente precisa fazer para massificar os conceitos? E eu não estou falando do sujeito virar pesquisador ou entender como é que calcula o teste do Q quadrado. Eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que é um desfecho clínico, o que é um desfecho substituto, quais que são as limitações de um estudo observacional, quais que são as vantagens de um ensaio clínico randomizado, como é que eu analiso o grade, ele é estático, não é? Como é que você, como educador, você consegue enxergar isso e como melhorar, massificar essa informação? Porque eu acho que é só desse jeito que a gente vai melhorar a saúde. Não adianta sair nada muito novo, de ponta, um monte de tecnologia se as pessoas não souberem o básico. É difícil essa pergunta, né? Claro que não tem uma resposta pronta, senão a gente estava fazendo, né? Certamente massificar, eu não sei se é possível, né? A gente tem condição de melhorar, mas acho que massificar uma transformação dessa é um desafio maior. Agora, eu gosto especialmente da abordagem canadense e eu acho que ela me ajuda muito e acho que ajuda muitas pessoas que trabalham, que é entender que o profissional de saúde ele não é só o expert, né? Ele não é apenas o cara que domina o conhecimento. E ele também não é só o cara que domina a análise crítica do grade. Ele precisa ter outras habilidades que vão fazer dele ser o profissional que a sociedade precisa. Então, existem vários modelos de como formar esse profissional. E claro que isso tem que começar cedo, começar lá talvez na escola, na faculdade, a mudança da sociedade mesmo. Mas todo mundo precisa, o paciente, a sociedade entende quem que é esse profissional que elas querem. Então, o que eles querem? Eles querem um profissional que seja expert mesmo, bom no que ele faz, mas eles querem que ele seja muito mais que do Dr. House, né? Elas querem que seja um cara que comunica bem, que sabe liderar, que saiba trabalhar junto com os outros, seja um bom colaborador, que saiba defender o sistema, né? Nesse momento agora mostrando a importância de defender o sistema, né? Como que os países que têm sistema estão indo melhor nessa crise do que os países que não têm sistema, que é cada um por si. Então, acho que esses modelos que conseguem trabalhar com essas habilidades que não são tradicionalmente ensinadas, provavelmente esses são os modelos que vão ajudar a gente a produzir pessoas capazes de transformar. E particularmente, eu realmente dedico minha vida à educação, e educação em saúde, e eu acho que a questão é formar lideranças, não tenho muita dúvida nisso. Então, por isso que eu acho que é uma estratégia de guarda-chuva, né, Neto? A gente forma formadores que vão formar formadores que vão formar formadores. Não vejo outro jeito da gente trabalhar, né? A gente tem lógico que hoje com tecnologia a gente consegue atingir mais pessoas, mas a transformação ainda é uma coisa que ela exige contato, proximidade, né? Acompanhamento, né? Esse acompanhamento de perto, né? essa coisa do coaching aí que está tão estigmatizada aqui, mas que ela é tão importante, se acompanhar a pessoa e poder ajudar. Isso é difícil você fazer em massa, mas então a estratégia para você realmente transformar, acho que tem a ver com essa estratégia de formar quem vai formar. Acho que essa aqui e nós precisamos de líderes, né? Os líderes são as pessoas que vão transformar, então nós temos que aprender e melhorar na formação de líderes. Acho que formar líderes é a grande estratégia que a gente pode fazer. Eu particularmente me dedico a formar líderes, assim, acredito muito nisso. Você ainda colocou uma coisa que eu acho que é importantíssima em uma das perguntas aí para trás, que é essa questão da colaboração, né, Léo? Eu acho que no momento onde a gente vê o digital crescendo, né, a inteligência artificial chegando, a telemedicina, o machine learning, o que vai nos diferenciar da máquina é ser gente, né? É pegar e olhar e trocar ideia e olhar no olho. É isso que vai fazer a diferença, né? Não adianta saber fazer perguntas ao invés de querer ter todas as respostas, é ter o mínimo de humildade de falar assim, cara, não entendo isso aqui, me ensina, me dá o caminho, onde é que você estuda? E eu acho que aqui fica a minha admiração, não só a você, mas eu
canso de falar no grupo Mais Evidências, encabeçado pelo Reginaldo aqui em Belo Horizonte, que definitivamente foi um vanguardista, trazendo esses conceitos que nasceram ali, Canadá, Inglaterra, aqui para o Brasil, e que formou muitos líderes. Eu acho que um deles está aqui conversando comigo. Seu papel aqui na nossa sociedade é de um valor absurdo. A gente tem pouquinho tempo. Eu queria te agradecer demais. É fácil conversar com gente inteligente, articulada e que pensa no todo, que não pensa só no próprio umbigo. Obrigado, Léo. Obrigado pela amizade, pela parceria e pelo nosso bate-papo de hoje. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera. Bacana. Obrigado. Foi bem legal, passou rápido. Você viu? Nem doeu. Isso, exatamente, passou bem rápido. Foi bom, espero que... eu vi que eu tô aprendendo, eu nunca tinha participado, foi difícil acompanhar aqui as mensagens ao mesmo tempo. Depois que eu vi que elas estavam passando aqui, tinha várias perguntas bacanas, eu acho que me sairei melhor em próximos, em próximos eventos, mas eu acho que a mensagem que a gente tem que fazer realmente é essa de que a gente precisa, esse é um momento que para a gente enfrentar o inimigo público número um aí, que é o Covid, a gente tem que ser parceiros, a gente tem que evitar o pânico, todo mundo está falando de evitar o pânico, o jeito de evitar o pânico é buscar informação e colaborar mais, organizar mais as nossas redes de contato. Acho que nunca foi tão importante, né? Achei interessante essa história da comunicação, né? Que ela, o Reginaldo que gosta de falar, né? Que ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Acho que é verdade, né? Acho que a gente senta no banco e cada um vai olhar para o telefone do seu lado, mas agora está a hora de usar bem essa grande ferramenta que a gente tem, que é a tecnologia, mas usar para nos aproximar, para criar colaborações. Então, acho que a mensagem-chave de cuidado com os dogmas, cuidado com as informações que não vão ser checadas, cuidado com as informações, com os interesses que não estão sendo ditos, a pressão que existe por aí, que não é só com a vida das pessoas, são coisas importantes, não tem dúvida nenhuma que as outras coisas são essenciais, a gente tem que ter bastante cuidado, e a saída vai ser colaborar, né? Todo mundo fazer essa. Definitivamente é uma pandemia que ela vai exigir muito dos profissionais de saúde, mas como nunca ela vai exigir da sociedade. E sairemos de uma crise de saúde para uma outra crise que virá, não tem dúvida nenhuma, né? Então a gente vai precisar esses aprendizados que a gente vai estar usando agora, né, para cuidar dos nossos entes, cuidar da saúde das pessoas, a gente vai precisar. Espero que a gente seja sábio para poder usá-las para a próxima crise que virá, que vai ser talvez mais dura, no sentido de ser mais material, mais do cotidiano, e é fácil da gente esquecer o que a gente aprendeu agora. Então vamos aprender e vamos usar aí para deixar para trás não, né? Mas esse período para que a gente aprenda de fato com ele. Show de bola. Show de bola. Muito obrigado. Bem, nos vemos em breve. Beijo em Dona Janaíne, grande nefrologista, que eu tenho o prazer de estar trabalhando hoje com ela na Nefroclínica. Das grandes contratações, as luvas foram altas para trazer Janaíne para o time, viu, Léo? Obrigado. Obrigado aí pela presença, foi muito bom. Valeu demais. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Se cuidem. Até a próxima. Show de bola, hein, turma? Show de bola. Então, espero que vocês tenham gostado desse mais um outro, né? Em evidência comigo, com o Dr. José Neto. Amanhã, às 7h17, tem outro 717. Vou falar a respeito de ciência. Será que ela ajuda, ela atrapalha? Se você não viu toda essa live, ela fica aqui 24 horas no Instagram. Depois a gente vai subir para o canal do YouTube da SPE Academy. A gente também já tem o nosso podcast, tanto do 717 quanto do Em Evidência, onde eu já entrevistei uma série de profissionais das mais variadas especialidades. Eu vi aqui, por exemplo, a doutora Janaína Kennen, que passou aqui, grande endocrinologista, José Carlos Souto, Marcelo Denaro, Rafa Lund, Eric Neves, teve muita gente legal passando por aqui. Então, vocês têm isso tudo já
disponíveis para vocês, tanto nas plataformas de podcast, iOS ou Android, e também no canal da SBE Academy no YouTube. Vejo vocês aqui amanhã às 7h17 da manhã no projeto 717 da SBE. Valeu, turma. Boa noite, fiquem com Deus e aquele abraço. Tchau.